Olá, olá, seja bem-vindo, professor Luciano, na área mais uma vez. Hoje para estar falando com vocês aqui sobre planejamento do desempenho financeiro futuro. Bom, vamos começar então falando sobre a administração financeira como o termômetro da empresa. É isso que ela é. Se tem dinheiro, está tudo bem. Se não tem, opa, tem alguma coisa errada aí. Então, administrar financeiramente alguma empresa ou até mesmo sua família significa poder gerir seus recursos e receitas de forma a cobrir seus custos e despesas de maneira eficiente e, sobretudo, ter planejamento sustentável de longo prazo. Então, termos comumente usados na administração financeira são faturamento, é a receita, ou seja, preço da mercadoria ou serviço vendidos versus a quantidade vendida, que se obtém na venda de bens ou serviços. No nosso caso aqui, falando de dentro de casa, a gente está falando dos nossos salários, a nossa remuneração. A receita bruta equivale ao faturamento sem excluir os impostos sobre receita da empresa. Então, assim, é o chamado EBITDA, né? A gente olha isso antes de pagar o governo. Tem a receita líquida, que é a receita bruta, justamente a receita bruta menos os impostos que a gente paga aí para o governo. E tem o lucro bruto, que equivale à receita líquida menos os custos da mercadoria vendida. Temos também o lucro líquido, é o lucro bruto menos todas as despesas, incluindo nessa diminuição os impostos ou contribuições sobre o lucro, se houver. Temos aí também a questão dos custos, né? Todo gasto realizado que está diretamente ligado à produção de algo, exemplos, custo de equipamento, produção, tecido para produzir camisas e etc. Outra coisa, outro termo também importante são as despesas. Todo gasto da empresa que não está ligado diretamente ao processo produtivo. Perdão. Exemplos, despesas administrativas, financeiras e almoxarifado. Temos mais termos importantes. Liquidez. Liquidez importante, tá, gente? Significa o quanto se terá de dinheiro a tempo de honrar os compromissos. Quanto mais rápido um ativo se transformar em dinheiro, mais líquido ele é. Então, aquela história. Se você comprou uma casa por R$1 milhão e você precisa de R$1 milhão imediatamente, provavelmente você não vai conseguir. Você vai ter que vender ela mais barata e ter prejuízo. A liquidez, essa aí será uma liquidez que não está, né? Eu vou vender um dia? Espera-se, mas não está líquido. Agora, o dinheiro em caixa, esse é totalmente líquido. Taxa de juros nominal é a taxa de mercado anunciada pela instituição financeira na hora que você vai pegar os juros emprestados. A taxa de juros real é a taxa nominal menos a taxa de inflação. E aí a gente tem um outro termo importante que é capital de giro. Bom, dinheiro necessário para cobrir os gastos de uma empresa entre um período e outro. Então é importante a gente entender, conhecer esses termos aí, porque eles permeiam toda a administração financeira. Então, não tem como a gente fugir disso e às vezes nem como conversar sobre a administração financeira se você não entender, não conhecer todos esses termos. Bom, vamos falar então de decisão produtiva e impacto financeiro futuro na organização. Então, as empresas, né, as ações das empresas têm que ser muito bem pensadas, já que suas decisões provavelmente terão impacto financeiro devido ao fato de que toda a atividade produtiva é interdependente da financeira e vice-versa. Significa que a administração financeira ela está em todos os lugares da empresa e todos os lugares impactam na administração financeira da organização. Eu vi uma vez uma palestra do Ricardo Eletro, né? Ricardo Nunes, da Ricardo Eletro, e ele falando, não, quando a gente fala de reduzir custo, até a moça que vai limpar o banheiro tem que saber que é 2 gotinhas de detergente só lá, porque se for 3, ela está impactando no custo. Então, a empresa toda é responsável pela atividade financeira na empresa, ela impacta de todas as formas. Então, alvos de análise econômico-financeira de investimentos na empresa. Então, a gente tem aí aumento da capacidade produtiva. É o mais comum, pois a maioria das empresas querem melhorar sua posição representativa no mercado. Compra de equipamentos com maior tecnologia. Também é normal que as empresas queiram trocar equipamentos
que já estejam depreciados não produzam tanto quanto necessário. Aí está perdendo eficiência. Perda de eficiência é aumento de custo. Investimento em um novo produto requer, em geral, um maior dispêndio financeiro e, portanto, deve ser bem estratégico e analisado, pois envolve riscos maiores. Bom, bacana, show de bola, né? Mas a gente falou das decisões produtivas e o impacto que isso pode ter na empresa, mas a gente tem que olhar também as contas da empresa e gerações de indicadores financeiros. Então, as contas mais utilizadas da contabilidade que irão gerar dados para a administração e para a construção de indicadores financeiros são o balanço patrimonial, o demonstrativo de resultados do exercício. Esses dois aí, eles ajudam o administrador da empresa a tomarem as suas decisões. Ajuda o administrador financeiro a tomar decisões também. Afinal, quando a gente fala de balanço patrimonial e demonstrativo de resultado, a gente está indo lá na contabilidade, que é quem vai fazer esses dois indicadores. Mas a gente tem que saber o que são esses indicadores. Então, da conta de balanço de pagamentos, podem sair os indicadores de período analisado, como indicadores de liquidez. Os índices de liquidez vão determinar a capacidade de pagamento da empresa no tempo calculado, ou seja, a empresa tem dinheiro para pagar ou não tem dinheiro para pagar. Os índices de liquidez calculados são liquidez geral, seca, imediata e corrente. As avaliações nesses índices são de grande importância para a empresa avaliar financeiramente seus recursos e, portanto, sua capacidade de honrar seus compromissos financeiros em um período de tempo determinado e assim elas continuarem solventes. O que são empresas solventes? Aquelas que conseguem honrar seus compromissos. As insolventes são as que não conseguem honrar seus compromissos. Tem indicadores de estrutura do capital. Além dos índices de liquidez, o balanço de pagamentos fornece dados para análise da estrutura de capital, como grau de endividamento, composição de endividamento, grau de mobilização do patrimônio líquido e grau de mobilização dos recursos não correntes, que também são elementos importantes para a avaliação do desempenho da empresa, segundo Silva 2013. Já da conta de demonstrativo de resultados do exercício, a gente tem aí o seguinte: o DRE pode oferecer resultados de rentabilidade para a empresa, como a rentabilidade do ativo ou do investimento, o chamado ROA ou ROI, que é amplamente utilizado para mostrar o poder de ganho da organização, ou seja, quanto a sua organização está crescendo, quanto ela está melhorando e quanto ela está trazendo de dividendos para dentro da sua organização. Muito bem, gostou da aula? Aulas todas curtinhas aqui, porque a gente sabe que hoje em dia, né, não dá para ter uma aula de 2 horas para a gente ficar falando sobre isso. Infelizmente, ninguém tem esse tempo todo. Então, fica aqui esse pedacinho aí sobre planejamento e desempenho financeiro futuro. Sobre eu sou Luciano Valadares e estou aqui à sua disposição. Deixa lá o like, deixa o comentário, seja bom, seja ruim, é importante que você interaja com a gente para que a gente possa fazer uma aula cada vez melhor para você, já que aqui é tudo gratuito. Fica com Deus, fique até mais, tchau, tchau.